Bom, vamos começar mais uma vez a agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos da palavra, estarmos em comunhão, né? E como sempre a gente traz um tema toda semana, né? E esse tema foi pedido de alguém muito especial, né? Pedro falou: pai, faz alguma coisa, faz um encontro, uma semana de estudo sobre personalidade em Cristo. Não sei de onde ele tirou, mas vamos lá. O Espírito Santo que caminhou, né? E o tema, né, o título dessa palavra vai ser Sejamos como Jesus. E a palavra que eu estou usando como base, né, ela está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Né? Então, eu falei assim, quando eu recebi esse tema, eu falei, tudo bem, vamos fazer sobre personalidade. Só que personalidade, a gente fez sobre identidade. E aí eu achei que ia ficar muito parecido uma coisa com a outra. E eu fui pesquisar, né? O que seria realmente personalidade, o que seria realmente identidade, né? E a personalidade é um dos temas mais discutidos assim hoje em dia, né? Principalmente no ramo da psicologia, né? Porque ela ajuda a compreender quem nós somos, né? E como isso impacta nosso dia a dia, nosso círculo social, né? E ela ajuda a gente a entender quem nós somos, né? Então, o que seria personalidade? E aí, a personalidade, essa palavra, ela vem do latim persona, que é nada mais do que uma referência às máscaras que eles usavam no teatro, né? Indicando que aquela persona, né, aquela pessoa, né, da máscara era uma pessoa diferente, né? Era uma persona, você incorporava aquela persona, aquela personalidade, né? E aí isso veio daí, né? Agora, se a gente for buscar uma definição literária da coisa, né, personalidade ela é definida como um conjunto de características psicológicas que influenciam padrões de pensamento, emoção e comportamento de um indivíduo. Esses padrões eles são estáveis ao longo do tempo e em diferentes contextos, ou seja, não é uma coisa que fica variando, eles são estáveis ao longo do tempo, tá? E aí, né, é o que eu falei, muita gente confunde personalidade com identidade, né? Qual é a diferença, né? A personalidade ela está inclusa na identidade, né? Porque a personalidade é um conjunto de elementos e componentes psicológicos, enquanto a identidade é um conjunto de elementos, sendo que a personalidade é um deles, né? Então, a identidade ela engloba a sua personalidade, mas não é somente isso, tá? E aí, para resumir, personalidade é um dos fatores que condicionam a identidade, né? Mas agora a gente vai entrar aqui e vai ficar menos confuso, né? E como falei, a personalidade ela influencia o nosso dia a dia e as nossas relações interpessoais, as relações com os outros indivíduos, né? E você entender da personalidade ajuda você, facilita, né, a comunicação com essas pessoas, a empatia, porque você começa a entender mais da outra pessoa e às vezes até descobrir pontos incomuns, pontos que não são comuns, são, né, que destoam, mas isso ajuda a compreensão das pessoas. Por exemplo, existem pessoas que são extrovertidas, existem pessoas que são introvertidas, então você conhecendo a personalidade do outro, né, você tem uma facilidade, né, de ter uma interação, né? Por exemplo, a gente vê isso no casamento e eu posso usar o meu casamento como exemplo aqui, né? A Ana é uma pessoa extrovertida, eu sou introvertido, então a gente tem essa personalidade diferente. O que isso acarreta? Acarreta que vai ter algumas coisas que ela gosta de fazer e que eu não é que eu não gosto, mas para mim eu não faço questão. E o contrário também é verdadeiro. Vai ter coisas que, ou hábitos, né, os jeitos de você interpretar algo, se aproximar de algo que eu tenho e que a Ana não tem, né? A Ana ela se joga, né, nas coisas, ela é mais comunicativa,
né? E eu sou mais introvertido, então eu gosto de pensar mais antes de falar, né? Não tem essa coisa, eu gosto de planejar as coisas, então isso tudo faz parte da personalidade que a gente tem, né? E como falei, você conhecer a personalidade, a sua personalidade, né? Primeiro começa com a nossa, né? Ajuda no nosso desenvolvimento pessoal e na aceitação. E a partir do momento que a gente conhece a nós mesmos, a gente passa a conhecer o próximo também, né? E aí isso vai ajudando nas nossas interações. Aí você vai me perguntar, mas como é que a personalidade é formada? A gente poderia ficar falando aqui várias e várias horas, né? A psicologia, né? Tem um curso de 4 anos para isso, mas eu resumi aqui para a gente entender, né? A personalidade, ela é resultado de 2 tipos de fatores genéticos e fatores ambientais. É muito fácil de entender isso. O genético, como diz, é através do gene, né? Então essa questão de ansiedade, essa questão de introversão e extroversão, ela pode ser uma herança genética, tá? Isso já tem estudos provando isso. E o que é os fatores ambientais? É o ambiente onde a gente vive, né? A interação familiar, são os amigos, experiências de vida, tudo isso são fatores exteriores que são considerados ambientais, né? E isso, de acordo com esses fatores, a gente desenvolve ou não certas características, certas habilidades, que no final das contas vai acabar influenciando na nossa personalidade. Eu geneticamente herdei a extroversão do meu pai, já não. E aí, pois bem, aí você vai me falar, tudo bem, mas você falou isso tudo e a palavra de hoje? A palavra de hoje é sobre personalidade em Cristo. Então, agora que a gente entende o que é personalidade, a gente vai entender o que é personalidade em Cristo, né? E nada mais é do que a influência de Cristo nas nossas identidades, no nosso caráter, no nosso modo de viver, né? É permitir que Cristo possa nos transformar por dentro, né? É uma transformação que acontece na nossa mente, nas nossas emoções, né? Nas atitudes, nos comportamentos, para que a gente possa o quê? Ser semelhante a Ele, né? Como está escrito em Éfesos, né? Efésios 4, 24, que eu sempre confundo a igreja, Éfesos com Efésios. Em Efésios 4, 24, né, Paulo diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, essa personalidade em Cristo pressupõe um novo ser, né? E esse novo ser, né, ele é marcado pelo renascimento em Cristo. E como é que funciona esse renascimento em Cristo? Né? É quando o velho eu, né, que é marcado pelo pecado, que é marcado, né, por algumas atitudes, né, que a gente tem antes de conhecer Jesus, né, ele dá lugar por uma nova criatura, né, com base em Cristo, com base na palavra, né? Então é uma criatura que busca fazer o que é certo, né, independente da situação, né? E com isso a gente nos separa de toda a sujeira, de tudo, né, de tudo que é ruim, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E aí, bom, agora o que a gente vai falar aqui é sobre transformação, né? Já que vimos que personalidade em Cristo é através da transformação de Cristo nas nossas vidas, agora a gente precisa falar sobre transformação. E aí existem 2 tipos de transformações diferentes: as transformações superficiais e as profundas, né? E aí, qual é a diferença entre as duas? Né? As transformações profundas são aquelas que são guiadas pelo Espírito Santo, né? E está na nossa origem, né? Na profundidade, na permanência da mudança nas nossas vidas, né? Muitas vezes as pessoas são mudadas, ou elas passam por uma transformação, mas não tem mudança na sua estrutura, né? No seu modo de viver, né? E aí isso pode ser o quê? Considerado uma transformação superficial. As transformações superficiais, elas são aquelas que são externas, elas são temporárias e elas são motivadas pelas nossas razões, pelas razões humanas. Como assim? Né? Por exemplo, uma transformação motivada por aparência só, por uma pressão externa.
né? Por exemplo, a gente tem aquelas pessoas que vão para a igreja só para manter uma aparência de que é cristão, né? Mas não é transformado pelo que está sendo feito ali. Ou, por exemplo, trazendo isso para a realidade do Pedro, né? É a mesma coisa que ele está num grupo de amigos e os amigos falam assim, ó, Pedro, você só vai fazer parte do nosso grupo se você gostar de futebol, por exemplo. Então, aí o Pedro fala, não, tá, então eu gosto de futebol, mas só por se sentir pressionado para estar fazendo parte, ser pertencente àquele grupo, né? Então não há uma transformação interna, verdadeira, né? Elas são transformações comportamentais. O que é uma transformação comportamental? É uma transformação que muda o nosso comportamento, mas não muda o nosso coração, né? Por exemplo, muito fácil de você ver isso. Uma pessoa que está acostumada a roubar, furtar, né? Aí ela é pega e aí ela fala assim, não vou mais roubar. Mas por que ela não vai mais roubar? Porque ela foi pega, né? Não porque ela acha que aquilo é errado. Ela, no final das contas, ela ainda tem desejo de roubar, né? Ela ainda tem aquilo interno dela, mas ela não faz por pressão, por medo. Então isso é uma mudança comportamental, isso não é uma mudança interna, de coração. Não vou roubar porque Deus diz que isso é pecado. Não vou roubar porque eu trago dor para outras pessoas. Não, a motivação dela é diferente, né? Muitas vezes essas transformações superficiais, elas são frutos de força de vontade humana. Um exemplo muito fácil. Eu chego e falo assim, eu acordo todo dia às 8 horas, mas eu quero acordar e fazer meu exercício, então eu vou acordar todo dia às 6 horas da manhã. Isso é uma mudança, né? Resultado do quê? Da força de vontade. É só eu ter força de vontade, eu costumo acordar às 8. Para acordar às 6 vai me trazer uma certa dificuldade. Mas se eu tiver força de vontade, eu consigo. Então depende de mim. Não depende do Espírito Santo. Entende? Então isso é uma transformação? Mas ela é superficial, né? É uma mudança que ela não é sustentável, né? É o que a gente chama de fogo de palha. Muitas vezes a gente vê mudanças, a pessoa vai bem lá o primeiro mês, vai bem o segundo mês, e aí depois volta tudo de novo. Por quê? Porque, novamente, não é uma mudança estrutural, não é uma mudança interna. É uma mudança superficial que durou enquanto ela poderia durar. A gente vê isso, por exemplo, dieta. Eu vou manter dieta. Aí você mantém a dieta lá a primeira semana, segunda semana, terceira semana você já está querendo jogar a dieta no lixo e voltar aos costumes, né? E essas mudanças superficiais, elas têm foco em quê? Em aparentar, ela aparenta a mudança. A mudança, visualmente, ela é fácil de ser detectada, né? Enquanto a mudança interna, você vai ver que é um processo. Então, às vezes, é difícil você ver a mudança no começo. Você vai ver ela ao longo do tempo, né? Então, eu falei das superficiais. E quais são as transformações? Que são as transformações profundas? Elas são internas, elas são, em vez de ser externas, elas são internas. Em vez de ser temporárias, elas são duradouras. E ela, em vez dela ser motivada pela força de vontade, pela razão humana, ela é obra do Espírito Santo, né? Características delas, por exemplo, elas partem do quê? De um encontro genuíno com Deus, né? Por exemplo, numa conversão, né? Num momento de dificuldade, ou um momento que você teve um milagre atendido. Então, todas essas experiências, elas são experiências onde você tem um encontro verdadeiro com Deus. Isso acaba transformando você internamente. Isso muda você, né? Como eu falei, é uma transformação causada pelo Espírito Santo. E a gente vê isso, né, em João 16:8. Né, porque o Espírito Santo, ele convence a gente do pecado, ele transforma a nossa mente e nosso coração. E lá em João 16:8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Né? Essa transformação profunda, ela produz o quê? O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso são produzidos através dessas transformações profundas. Olha a diferença delas com as transformações superficiais, né? Essa transformação profunda nos leva a nos tornar, né, muda a nossa natureza, nos leva a uma nova natureza. Isso está em 2 Coríntios 5:17, que diz:
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram e eis que se faz tudo novo. Né? Essa transformação ela é de dentro para fora, né? Ou seja, não é só a questão de comportamento, né? Mas é mudança de valor, é mudança de visão, é mudança de prioridade, né? E ela é, aqui acho que 2 pontos mais importantes, ela é resultado de arrependimento verdadeiro e de fé em Cristo, né? Ou seja, você tem, por exemplo, o abandono de vícios, né? Isso tudo, abandono de vícios está ligado ao quê? Está ligado a arrependimento, né? Não por questão de medo ou obrigação. Por exemplo, não, eu vou parar de beber, de me embriagar, né? Não beber, mas de me embriagar porque o médico falou que meu fígado está ruim. Isso não é uma transformação duradoura e verdadeira. Não, eu vou parar de me embriagar, porque na palavra do Senhor diz que não se embriagueis de vinho, mas do Espírito Santo. Por exemplo, isso. Você não é uma transformação obrigatória, você não é obrigado, forçado a mudar. É uma mudança que vem do arrependimento verdadeiro interno. E aí, já que a gente estabeleceu aqui, o que é personalidade? Já estabeleceu que nós devemos procurar as transformações profundas e não as superficiais. Ou, tudo bem, se você busca a transformação superficial, isso faz parte da vida. Mas não é aquela que vai mudar quem você é, né? Que a gente possa estar nos concentrando nas transformações profundas. E aí, né, eu gosto sempre de estar alinhando isso com a palavra. E na Bíblia você vai ver inúmeros exemplos de transformações na vida das pessoas, transformações profundas nas vidas das pessoas, né? Paulo, Maria Madalena, você vai ter uma série de personagens que passaram por transformações profundas. Mas, em homenagem ao Pedroca, eu escolhi Pedro, né? E aí, quem era Pedro? Pedro era um dos discípulos de Jesus, né? Mas isso a gente já sabe. Mas quem ele realmente era, né? Então, o Pedro, antes da transformação profunda pela qual ele passou, ele era o quê? Ele era um homem volúvel, ele era impossível, quase impossível, e frágil. E aí eu vou mostrar para vocês, né, exemplos de tudo isso. Né? Por exemplo, a impulsividade dele e essa parte emocional dele carregada, né? Ele agia muitas vezes sem pensar, né? Por exemplo, quando a gente vê o seriado lá do The Chosen, a gente vê direto a impulsividade dele, ele agia sem pensar. Um dos exemplos disso é quando Pedro anda pelas águas, né? Ele está em Mateus 14, 28 a 31. Todo mundo usa essa passagem como um exemplo de fé, né? Não, de coragem. Ele estava ali no barco, né? Jesus estava ali no mar, e aí os discípulos ficaram assustados, falando, é fantasma, é o espírito dele e tal. E o Pedro foi o único que foi lá, Senhor, se és tu, me deixa andar e ir até ti e tal. E aí todo mundo usa isso como símbolo de coragem, de fé. Só que ele agiu não por fé, ele agiu por impulso da fé. Entendeu? Tanto é que ele não estava certo. Ele, pela impulsividade dele, não, deixa o senhor mesmo, então deixa eu ir aí ver qual é. Entendeu? E bastou começar a ventar um pouquinho mais forte, começou as ondas a virem um pouquinho mais forte. O que aconteceu com o Pedro? Aquela impulsividade dele foi embora, e como ele não tinha ainda a fé firmada naquele momento, ele começa a afundar. A questão de impulsividade também, da questão da emoção, a gente vê em João 18:10, né, o famoso momento que Jesus está no Getsêmani, e Jesus não pede por ajuda de Pedro, mas ele vai lá e corta a orelha de Malco, né, defendendo o Senhor, né, com agressividade. E ali ele não tinha discernimento, que aquela batalha ali não era física, ela era espiritual. Tanto é que quando Jesus está no Getsêmani, ele leva Pedro, Tiago e João, ele pede para eles orarem e eles não oram. Ou seja, eles dormem. Ou seja, ele já estava mostrando para eles ali que a batalha que viria, ela não era física, ela era espiritual. E ele não teve esse discernimento, né?
ele era um homem volúvel. O que é um homem volúvel? Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Uma hora é direita, outra é esquerda. É isso, muda o tempo todo, com muita facilidade. E a gente vê isso, por exemplo, em João 13:9, durante a Santa Ceia, naquele momento onde Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro é todos eles ficaram receosos, mas Pedro é um dos mais incisivos a se falar: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, não. E aí 2 minutos depois ele está pedindo para o Senhor lavar a cabeça dele, lavar a mão, dar um banho nele. Ou seja, é uma pessoa volúvel, ela está mudando o tempo todo. Ele teve aquela postura tão firme de falar: não, Senhor, eu não sou digno. E assim, é louvável, porque ele queria dizer: eu não sou digno para que o Senhor lave os meus pés. Na verdade, eu que tenho que lavar os pés do Senhor. E é louvável essa postura, só que ele tem essa postura tão firme e 2 minutos depois ele já mudou completamente, para outra ponta. E ele era frágil também. O que é frágil? Não fisicamente, mas frágil emocionalmente. A gente vê isso em Mateus 26, dos versículos 69 a 75. Eu não vou ler porque são vários, mas é basicamente naquele momento onde Pedro ele chega e fala para Jesus: eu vou com o Senhor até a morte. Mas, porém, quando tudo acontece, ele nega Jesus 3 vezes. Então assim, foi só ser pressionado um pouquinho que Pedro disse: opa, não conheço ele não. E por 3 vezes ele negou Jesus. E aí tudo bem, você vai me falar: você está pintando Pedro antes da transformação pela qual ele passou. E qual foi o ponto de virada de Pedro, nessa história toda? Foi, primeiro, o arrependimento, por exemplo, nessa história que a gente viu que ele nega ele 3 vezes. Depois é dito na Bíblia que ele passa por uma amargura muito grande, ou seja, um arrependimento grande, e o encontro com Cristo ressuscitado. Esses dois fatores mudam completamente Pedro. E a gente viu lá atrás que a transformação profunda, ela passa por esse encontro com Jesus, com uma experiência com Deus, passa pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, E isso aconteceu exatamente com Pedro, nos momentos mais difíceis dele da jornada de discípulo, quando ele nega o mestre dele, ele nega Jesus, Deus encarnado ali 3 vezes. Uma pessoa que quem não conhecia Jesus, é muito fácil você negar, Agora ele estava ali todos os dias, ele viu milagres, ele viu maravilhas, e mesmo assim ele negou Jesus por 3 vezes. Vale falar que ele se arrependeu e se transformou nesse no arrependimento. Já Judas, ele também se arrependeu, mas ele preferiu se matar. Aí ele percebe que tudo aconteceu, que ele foi usado por Satanás. Aí volta lá naquele encontro que a gente teve falando sobre identidade, que eu dei exatamente esse exemplo. Por quê? Porque qual foi a grande diferença de Pedro e Judas? É o controle na vida. Pedro sabia quem ele era, e tinha o controle da vida dele. Judas não. Judas, a partir do momento que os dois erraram, os dois traíram Jesus, só que Pedro sabia que aquela traição não definia ele. Aquilo ali não era o ponto final da vida dele. Ele sabia quem ele era, que ele tinha caído, sim, ele tinha tropeçado na caminhada dele, sim, mas ele sabia quem ele era. Enquanto Judas, ele traiu, mas ele não tinha essa identidade firmada. Então, a partir do momento que ele traiu, ele viu o que ele fez, que ele pensou: eu tenho que morrer, ferrou, para não usar outra palavra e tal, acabou, já era, eu tenho que morrer. E aí ele realmente morreu, entendeu? Então, e como é que se dá essa transformação de Pedro, Ela acontece, vocês sabem muito bem daquela passagem, com Cristo já ressuscitado, Porque que acontece? Quando Cristo morre, os discípulos ficam cabisbaixos, ele se foi, e aí o que ele diz?
E engraçado que assim, todos eles tiveram essa convivência com Jesus, mas eles não passaram pela transformação profunda. Nenhum deles, porque quando Jesus morre, e Jesus já tinha falado que aquilo ia acontecer, já tinha falado que ele retornaria, ele já tinha falado tudo isso, mas eles não tinham aquilo dentro deles. E aí, a partir do momento que Jesus morre, é como se a esperança tivesse morrido. Então, eles acabam voltando para o que era confortável para eles. O que era confortável para eles? A vida que eles viviam antes. Então, cada um foi viver a sua vida. E aí, né, nesse episódio, a gente vê Tiago, Pedro e João indo pescar novamente. Eles vão lá pescar, né, jogam a rede lá, não pega nada, né, como sempre. E aí, eles voltando, eles veem um homem na praia, já com um peixinho frito ali, só esperando eles. E aí eles falam, Senhor, mestre, e eles reconhecem Jesus e vão lá, né? E aí é nesse momento, né, que Jesus reúne aqueles discípulos ali, é nesse momento que Pedro passa pela restauração profunda. Por quê? Pela transformação profunda. Por quê? Porque Jesus dá ali a ele uma oportunidade de ser restaurado, né? E aí ele fala, né, em João 21:17, diz, né, que Jesus fala, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, lembra que eu falei, a transformação profunda acontece com o quê? Com uma experiência, né, com o Senhor, uma experiência verdadeira com o Senhor. E é naquele momento ali que Jesus dá a oportunidade para Pedro, depois de ter traído ele 3 vezes, de ter restaurado essa traição, é feita ali uma transformação profunda nele, né? E aí ele vai ser uma nova pessoa, há ali um renascimento naquele momento. Pedro se torna uma pessoa diferente e vai viver ali uma nova etapa da sua vida. E aí agora eu pergunto, quem é Pedro, né, depois dessa transformação? Ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem ousado, ele é um homem estável, né? Por exemplo, cheio do Espírito Santo, a gente vai ver em Atos 2, em Pentecostes, né? Ele vai lá e Pedro está ali pregando para 3.000 pessoas ali, né? Na verdade, para mais do que 3.000 pessoas, né? Uma pessoa que não conseguia, né, pregar para muitos, ele tinha essa dificuldade, até por essa questão da impulsividade, ele chega ali e prega, né, para muitas pessoas, e qual é o resultado disso? Né? 3.000 pessoas se convertem naquele momento, né? Então, o que isso nos mostra aqui? A partir do momento que, quando a gente decide mudar verdadeiramente, né, nós somos do quê? Capazes de não só nos mudarmos, mas impactar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu falei, ousado, com coragem, né? Um homem com coragem diante da perseguição. A gente vai ver em Atos 4, de 8 a 13, né? Diante do Sinédrio, né? Que é o mesmo grupo que matou Jesus. Pedro, ele e João, né? Por fazer aquele milagre do coxo, né? Que estava na porta do templo, e aí o coxo volta a andar, né? Você vê que o Sinédrio vai, né? E questiona João e Pedro, o que vocês estão fazendo aí? E acabam prendendo eles, né? E aí o texto vai dizer, também eu vou pegar só trechos aqui, no versículo 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse, uma pessoa completamente diferente. E aí no versículo 13 diz, vendo a ousadia de Pedro e João, tá vendo? Uma pessoa, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso, ele tinha ousadia, né? Aquelas pessoas reconheceram que haviam estado que eles ambos haviam estado com Jesus. E ele se torna o quê? Um líder firme, um pastor fiel, né? Ele se torna o quê? Um dos principais pilares da igreja primitiva. Em Gálatas 2, versículo 9 diz, conhecendo Tiago, Cefas, né, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. Esse é Paulo falando, né, então reconhecendo,
de que, reconhecendo que Tiago, Pedro e João eram as colunas, eram consideradas as colunas da igreja. Tanto é que ele muda, né, ele se torna um pastor fiel e se torna esse líder, que ele escreve 2 epístolas, né, a 1 Pedro e a 2 Pedro, né, que são cartas de encorajamento aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Então, aquele cara que era, né, que cedia à pressão, ele começa a escrever cartas de encorajamento para aqueles que estão sendo pressionados e perseguidos. Ele passa a ser uma referência, né? E ele já não é mais movido por medo, né? Como lembra aquela história do barco, ele já não é mais movido por medo. Por quê? Porque agora ele já tem convicção de quem Jesus é. E ele tem, exatamente, ele tem convicção de quem ele é em Cristo. Então, o que foi que mudou Pedro novamente? Foi esse encontro com Cristo ressuscitado, né, que transformou o medo dele numa fé inabalável, né? Então, Pedro ele não foi só perdoado, né? Ele foi curado e reorientado, né, para poder cumprir o chamado que ele tem. Então, nós todos aqui temos um chamado, e a partir do momento que a gente passa por essa transformação duradoura, profunda em Cristo, nós somos preparados, assim como Pedro foi, e assim como os outros também foram, mas eu peguei só o exemplo de Pedro aqui, porque senão eu ia ficar aqui falando por horas, né? Para quê? Para que a gente viva bem? Não só isso. Para que a gente tenha coisas? Não só isso. A gente não foi chamado para isso, né? Nosso chamado está para o quê? Para pregar a palavra, evangelizar, para impactar outras pessoas. E de fazer discípulos em todas as nações. Então, o que acontece? Pedro agora ele tem muito claro na cabeça dele qual é o objetivo dele, né? Que é pregar o evangelho, que é pastorear o rebanho, né? Cristo falou para ele, apacenta minhas ovelhas, né? E glorificar a Cristo, né? Tudo que ele fazia, a glória era do Senhor, não era dele, né? Não era o Pedro, Pedro, sou eu que estou fazendo. Não, ele sabia que ele era um instrumento nas mãos do Senhor. E aí, como nós agora podemos desenvolver essa personalidade em Cristo? A gente precisa passar pelas mesmas coisas que Pedro passou, ou que os outros discípulos passaram, né? A gente tem algumas formas de desenvolver essa personalidade em Cristo no nosso dia a dia. E aqui eu tenho 6 etapas, né? 6 tópicos que a gente pode fazer para que a gente possa ter essa personalidade desenvolvida. O primeiro deles, e o mais importante porque é o ponto de partida, é o ponto inicial, é esse novo nascimento, né? Como está em João 3,3, que diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, tudo que a gente fizer agora é esforço humano, é religiosidade, né? E não é uma transformação genuína. Porque a gente continua sendo aquela velha pessoa, aí a gente muda algumas coisinhas, lembra da transformação superficial? A gente muda comportamentalmente, mas não, aquilo ali é por quê? Para manter uma aparência, para manter, entendeu? Ou por pressão da sociedade, da família, enfim, né? Então essa transformação ela começa com o quê? Com a aceitação em Jesus, que nos leva a uma regeneração, né? A partir do momento que a gente põe o Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, nós somos regenerados e a partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? Que é o que vai dar o start a essa transformação. A gente viu, a transformação profunda parte através do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, sem o Espírito Santo, sem, né, esse novo nascimento, a gente não consegue iniciar essa transformação, tá? Qual o segundo passo? Renovação da mente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mente renovada, né, ela pensa, ela sente, ela reage de forma diferente, né? Como a gente pode fazer isso, né? Meditando na palavra, orando, né? Buscando andar com o Espírito, né? E a partir desse momento ocorre uma transformação na nossa mente, né? Aquilo que a gente antes tinha como mentira passa a ser verdade, né? Aquele que falava mentira
passa a falar a verdade. Aquele que andava com medo, agora anda com fé. Né? Aquele que tinha um orgulho exacerbado, né? Passa a ser o quê? Uma pessoa humilde. Então, essa transformação que a gente, que muitos chamam de metanoia, né? Essa transformação profunda na mente, né? Ela só é possível através da ação do Espírito Santo. O terceiro tópico é o quê? É imitar o caráter de Cristo. Né? Em Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então a gente deve moldar a nossa personalidade tendo o quê? A gente precisa de um modelo. Né? A gente sempre precisa de uma referência. Toda vez que a gente vai fazer uma mudança ou toda vez que a gente vai começar algo novo, a gente busca o quê? Um modelo. A gente busca ver o quê? Será que alguém já fez isso antes? Deixa eu ver como é que a pessoa fez. Né? É assim que a gente faz. Então a gente tem um modelo perfeito, que é Jesus. Então a partir desse momento a gente deve moldar a nossa personalidade nele. Então como seria essa nova personalidade? É uma personalidade que envolve o quê? Humildade, obediência, compaixão, misericórdia, perdão e mansidão, né? Fé e intimidade com o Pai. Né? Essas são algumas das características que a gente deve implementar nessa nova personalidade que nós estamos tentando, né, começar e estabelecer nas nossas vidas. Né? Quarto tópico seria permitir a ação do Espírito Santo. Né? Eu já falei de Gálatas 22, né, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Né? E por que isso aqui? Porque o Espírito Santo ele é responsável por quê? Por nos formar e formar esse nosso caráter. Mas para isso a gente precisa o quê? A gente precisa se render ao Espírito Santo e obedecer. Né? Muitas vezes a gente fala, não, eu quero, mas a pessoa não se rende. Continua querendo ter o controle da vida e não entregando isso ao Espírito Santo, a Jesus. Né? Então, sem esse espaço, né, sem a gente oferecer esse espaço ao Espírito Santo, não tem como ele trabalhar. Né? Muitas vezes a gente já escutou, né, que Deus, né, Jesus está à nossa porta e bate, e ele não vai entrar na nossa casa ao menos que a gente abra a porta para que ele entre. Né? E é justamente disso que eu estou falando. Né? A partir do momento que a gente abre a porta, a gente está o quê? A gente está se rendendo, a gente está falando, Senhor, não sou eu mais que controlo, né? A minha vida está na mão do Senhor. Né? Que o Senhor possa fazer o que é preciso ser feito nas nossas vidas. E mais do que isso, mais do que se tornar disponível, né? Se render, é obedecer. Porque muitas vezes, a partir do momento que a gente dá espaço para ele realmente vem e começa a fazer essa transformação. Muitas vezes ele vai pedir para que você faça coisas que não vão ser agradáveis para a sua carne, né? Ou coisas que você não está acostumado a fazer. Então é importante que a gente obedeça para quê? Para que a gente possa estar desenvolvendo o fruto do Espírito, né? Como eu disse, que é o amor, a alegria, a paz, né? A bondade, a fé. O quinto tópico é confissão e arrependimento contínuos, né? E aqui a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Quando a gente peca, muitas vezes a gente acha que é o fim do mundo. Né? Ah, não, pecou, agora que eu pequei, agora eu vou voltar para o mundo mesmo, porque eu já errei mesmo, agora eu já estou sujo e fica por isso mesmo. Isso nada mais é do que uma desculpa para você voltar a fazer as coisas erradas que você estava fazendo antes. Né? Então, toda vez que a gente peca ou que a gente age de forma que não agrada ao Senhor, que não tem a ver com o caráter dele, a gente precisa o quê? Se arrepender e confessar para que a gente possa ser purificado e perdoado por ele. Né? Então, quando a gente confessa o nosso pecado, não é nessa hora que Deus descobre o nosso pecado. Né? A gente tem essa coisa, não, eu vou confessar, agora o Senhor sabe que eu pedi errado. Mas na verdade não, ele sabe o que você fez errado no momento que você fez. Quando você confessa, é a hora que você se livrou do pecado. Entendeu? Então, isso é muito importante.
o que é também importante? O arrependimento. Por quê? Porque ele evita que esses traços que o pecado, né, esses traços carnais que dominam a nossa personalidade, eles fiquem em nós, né? É como se fosse, por exemplo, por exemplo, a pessoa que faz exercício aqui, né? Aí a pessoa sua. O que é o suor? O suor é a água e o que? Impureza que estava dentro do seu corpo que você está botando para fora, correto? Só que se você não tomar um banho, aquela impureza fica, correto? Então, o que é? Quando você coloca a impureza para fora, é o arrependimento. Você está arrependido, você falou para o Senhor, eu pequei, eu estou arrependido. Então você botou aquilo para fora, né? Agora você precisa tirar aquilo ali de você. E como é que você tira de você? Através da confissão. A confissão nada mais é do que como se fosse um banho espiritual. Então você colocou aquele arrependimento para fora e você confessou. Você tomou aquele banho, você se limpou, né? Então os dois atuam juntos, né? O arrependimento, que muitas vezes as pessoas se arrependem, mas ela deixa aquilo para ela. Ah, não, Senhor, me arrependi e tal. Mas não confessa que arrependeu, entendeu? Então você continua ali numa situação onde aqueles traços ainda estão em você. Aí a pessoa volta lá e peca de novo. E aí volta e peca de novo. E aí depois começa a falar: oh, Senhor, por que eu não sou curado disso? Por que eu não sou liberto disso? Eu toda vez estou ali caindo na mesma coisa. Claro, porque você não está tomando esse banho espiritual. Você não está confessando aquilo. A partir do momento que você torna aquilo público, é muito mais difícil você cair novamente. E o último tópico, e eu acho que um dos mais importantes, é constância no processo. E a palavra do Senhor diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então a gente tem que entender o seguinte, que todo o processo, ele é o quê? Contínuo e progressivo, né? O processo, ele não é um evento, ele não é um momento, né? Então a gente tem que entender que a partir do momento, à medida que a gente vai passando por esse processo, a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo, né? Então a gente vai desenvolvendo qualidades, a gente vai desenvolvendo características, a gente vai fortalecendo a nossa fé, né? Cada fase do processo ele vai apresentar desafios diferentes. E aí são esses desafios que vão desenvolver uma característica, né? Que o Senhor acredita que você precisa, ou que nós realmente precisamos para continuar, né? Passando por aquilo. Aí você vai falar, mas o que, por exemplo? Paciência. Às vezes a gente precisa desenvolver paciência. Às vezes a gente ora e fala, Senhor, me dá paciência, me dá paciência. E aí ele te coloca numa situação que vai o quê? Vai exigir paciência. E aí a gente começa a ficar estourado. Ah, mas eu não aguento mais isso. Ué, mas você pediu para a sua paciência ser desenvolvida. Você só vai desenvolver paciência em situações que vai requerer paciência, né? Ah, não, Senhor, desenvolve minha fé. Aí vai te colocar em situações que você não vai mais depender, que você não vai ter como passar por elas pela força do braço. Você vai ter que depender dele, acreditar nele, né, ter fé. E aí as pessoas não querem passar por isso, porque não é agradável, né? Por exemplo, mais humildade, né, mais amor, Senhor, me ajude a derramar mais, a ter mais sacrifício. Aí te coloca em situações onde vão ser necessárias mais sacrifício. Por exemplo, existe uma oportunidade, você fala, não, eu quero servir na casa do Senhor. Ah, tá, vai servir. Então você vai lavar o banheiro. Ah, não, mas eu não quero lavar o banheiro. Eu quero ficar na recepção ali, cumprimentando todo mundo. Ou então eu quero ficar ali na salinha do ar-condicionado, entendeu? Ah, não, ó, você tem um chamado para ser missionário, eu vou te mandar para a África. Ah, não, a África eu não quero ir para os Estados Unidos. Eu quero ir para a Europa, entendeu? Essa questão. Então, a gente precisa o quê? Aprender a confiar no nosso Pai e entender que todo o processo
ele tem duas coisas garantidas, que é a data que ele começa e a data que ele termina. Né? Então ele tem um começo e ele tem um fim. Né? Agora, como a gente vai passar por ele é que depende, né, de nós e depende da nossa constância em todo esse processo. E aí, para concluir, né, falei aqui como a gente pode desenvolver a personalidade em Cristo. No dia a dia, o que a gente pode fazer no dia a dia? Você fala assim, você leu essas seis características, né? Novo nascimento, renovação da mente, imitação do caráter de Cristo, permitir a ação do Espírito Santo, né? Confissão e arrependimento, constância no processo. Você vai falar, não, mas eu já faço isso tudo. O que eu posso fazer para continuar desenvolvendo essa personalidade em Cristo, continuar melhorando? Aí eu vou falar aqui coisas básicas que a gente pode fazer no dia a dia. Por exemplo, se render ao Senhor diariamente. Né? Falar, Senhor, minha vida é tua. Né? Eis-me aqui. Né? Seja feito o quê? A sua vontade e não a minha. Porque a minha vontade, ela provém do quê? Do meu coração. E o meu coração pode ser o quê? Enganoso. Né? Outra coisa que a gente pode fazer, ler e meditar a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, ela é viva. Né? E ela nos traz o quê? Conhecimento. Né? E o conhecimento o quê? Nos liberta. A verdade nos liberta. Né? E se a palavra é viva, a palavra é o Senhor. Então, às vezes a gente fala, mas eu não tenho essa intimidade com o Senhor, Ele está ali todo dia na Bíblia. Né? Se o Senhor é a palavra é o Senhor, quando você tira um tempo para meditar e ler a palavra do Senhor, você está tendo um convívio com Ele, diariamente. Né? Você não precisa marcar appointment, né? Não precisa marcar horário e tal, não, está ali, disponível para você diariamente. Você quer escutar a palavra de Deus? Você abre a Bíblia, tudo que está escrito ali provém dele. É um manual. Entendeu? Para nossa vida. Então, mais um passo, orar e manter a comunhão com o Espírito Santo. Né? É a única coisa que diz na Bíblia que a gente deve fazer sem cessar, que é orar e vigiar. Né? Crescer em comunhão com outros cristãos. Por quê? Porque isso nos fortalece. Né? Essa batalha, esse processo, ele às vezes ele pode ser muito duro, né? Muito difícil, mas a partir do momento que a gente faz isso em comunhão, a gente faz isso em grupo, né? Cada um faz um pouquinho e a tarefa, né, acaba ficando mais leve. Divide, né? Divide o peso. Né? E mais fácil carregar. Isso. E o último, que é permitir o quê? A correção do amadurecimento. Muitas vezes a gente fala assim, eu errei, tal, eu confessei, fiquei arrependido, né? Aí confessei meu erro, beleza. Só que a gente tem que entender o quê? Que toda semente semeada, ela vai gerar uma colheita. Não é porque você se arrependeu e você confessou que você está livre dessa colheita. Né? E aí o que acontece? Às vezes a correção, ela vem nessa colheita. Né? E às vezes a gente não quer passar por essa colheita. Né? A gente semeou errado e não quer passar pela colheita. Mas é através dessa colheita que vai vir o quê? O nosso amadurecimento. Porque a gente vai ver, nossa, eu fiz errado e agora está difícil aqui, né? Então não vou fazer de novo. Porque eu sei que se eu fizer de novo, né, eu vou ter que passar por tudo isso daqui. Entendeu? Todo esse processo de novo. Entendeu? Então é ruim, mas é a partir desse momento, né, que a gente começa o quê? A amadurecer, que a gente começa a ter essa renovação na nossa mente, a gente começa a entender que tudo que a gente faz aqui, ela gera uma consequência. Muitas vezes ela não é uma consequência imediata, mas essa consequência ela vai vir. Né? Esse peso, ele vai vir. E isso é feito por quê? Porque nosso Deus é justo. Né? Isso é porque através desse processo
que Deus vai usar para nos guiar e nos amadurecer e nos reestruturar e promover essas transformações profundas, que elas são importantes, né, para que possamos renovar a nossa personalidade, para que possamos ser nova criatura e que possamos ser cada vez mais próximos de Cristo, para que possamos ser não aquele a quem nós queremos ser, mas aquele a quem o Senhor nos chamou para ser. Amém. Amém? Amém.